Oi, gente linda, tudo bem? Eu vou começar misturando um iluminador com o hidratante que eu aplico antes da maquiagem. Misturei tudo e fui espalhando com um pincel Duo Fiber, fazendo sempre movimentos circulares para deixar tudo bem uniforme. Primer para disfarçar os poros, que é perfeito, né? E fazer com que a maquiagem dure bem mais. Peguei uma base de longa duração, porque ninguém faz um olho preto pra durar pouco, né? A gente quer que ele dure até o final. Ela tá um pouquinho mais escura do que o tom da minha pele, mas eu preciso que ela fique um pouco mais escura mesmo pra conseguir igualar um pouquinho com o meu corpo. Peguei um corretivo mais claro do que o tom para dar aquela iluminada. Quando a gente faz olho preto, o ideal é que essa iluminadinha seja bem caprichada. Não precisa muito, tá? Mas a gente precisa que a área dos olhos esteja bem caprichada, bem coberta, bem direitinha. Porque senão qualquer coisa, se tiver algum resquício de olheira, vai parecer que caiu um pouquinho de sombra. Então, vou dando batidinhas com uma esponjinha úmida e com a pele ainda molhada eu aplico o iluminador. Eu quero que ela fique com um aspecto mais molhadinho, sabe? E esse pincel, ele é pequenininho na pontinha, então não vai levar o iluminador para lugares, para mais do que eu quero. Comecei a selar o contorno também, e quando a gente faz isso, sela o contorno antes de aplicar a base, ele vai durar mais tempo. E aí dessa forma, você não precisa usar o seu contorno cremoso. Então fica aí de opção. Além de dar profundidade no rosto, ajuda a dar uma bronzeadinha, já que o tom que eu escolhi é mais bronzeado, né? Um pouquinho mais quente. Blush, também apliquei antes. Eu tava testando essa técnica, acho que pela primeira vez, de aplicar tudo junto antes de começar a selar a pele. Depois o baking, que a gente ama, eu acho que faz total diferença na duração da maquiagem, com um pó bem fininho pra gente conseguir fazer com que tudo fique bem fundido na pele e não saia por nada. Depois eu aplico nas outras áreas onde eu posso dar um pouquinho mais de iluminação, que não vai ter problema. Faço a sobrancelha para otimizar tempo, né? Escolhi uma pastinha e aí fui preenchendo. Deixei a sobrancelha um pouquinho mais pesada do que eu costumo deixar, porque o olho vai ser bem marcante. Mas ainda assim eu gosto de prezar por um pouquinho de naturalidade, sabe? O início eu prefiro imitar pelinhos e deixar um pouco mais suave do que o corpo dela. Rímel incolor para deixar os pelinhos no lugar e dar um pouquinho mais de textura, e aí já deu tempo do baking agir, né? Do pó agir na pele. Peguei um pó compacto do tom da minha pele ou um pouquinho mais escuro, você escolhe, e espalhei pelo rosto todo com um pincel bem fofo. Esse meu aí é do Fiber. Peguei um contorno um pouquinho mais frio e mais forte também, mais escuro. Vim dando uma intensificada no contorno porque eu queria um pouquinho mais de profundidade, um pouquinho mais de ângulo no rosto, para que afine mais. Batom. E a escolha do batom, vocês estão percebendo aí que eu tô totalmente indecisa, né? Eu fui misturando tudo que é cor e não achava, eu não sabia que batom eu queria usar, e eu misturei muitos tons para chegar no tom que eu fiz de batom. Espalhei tudo com um pincel, gostei dessa cor, deixei ela mesma. Apliquei corretivo na pálpebra porque além de uniformizar o tom, não vai mudar a cor da sombra e vai ajudar que essa sombra fique mais tempo, né? Vai ser o nosso fixador de sombras. Peguei um blush e um pincel bem fofo de esfumar. Viu que eu tirei o excesso e viu o tanto de blush que caiu? Isso faz total diferença. Se você fizer a pele antes, você precisa tomar esse cuidado para não manchar a sua pele. Fui esfumando no canto externo para dar aquele ar de sombra mais alongada. Por mais que seja um olho forte, isso dá um pouco mais de naturalidade. E agora a gente vai meio que obedecendo um degradê, né? Eu vim da mais clara, que seria o blush, depois eu peguei uma sombra marrom bem escura e fui esfumando. O primeiro lugar que eu coloco o tom é sempre no canto externo, porque é o lugar onde eu posso ter mais profundidade, é o lugar que eu quero que tenha uma carga maior de sombra. Sempre voltando com a sombra, esfumando várias vezes até que você tenha a intensidade que você quer. Depois eu peguei um delineador em gel e deixei ele bem diluído para que ele fique mais líquido mesmo. Passei no olho como se fosse um delineado, só que bem grossão. Não precisa se preocupar com a precisão porque a gente vai esfumar tudo isso. Tá vendo que eu não cheguei nem até o final da pálpebra móvel? Eu coloquei na raiz dos cílios e um pouco mais pra cima. Não peguei nada no pincel, esse pincel é um de esfumar, só que bem pequenininho. Fui esfumando
mas não levando esse preto muito longe, até que eu percebesse que, né, eu ia ter controle dele todo. Vai limpando o pincel se você sentir necessidade, porque senão você leva o preto para muito longe. Depois que seu delineador estiver quase seco e você chegar num esfumado satisfatório para você, você vem com uma sombra preta. Eu peguei uma sombra, essa é a qual eu marquei, pode pegar até uma sombra marrom muito escura, não vai ficar tão preto, mas assim, a base embaixo, bem pretinha, já te dá muita vantagem na hora de você colocar a sombra preta. Nem precisa ser uma preta muito pigmentada, não. Depois de aplicar a sombra preta o tanto que eu queria, eu voltei com aquela sombra marrom escura que a gente tinha aplicado, a segunda sombra, e fui esfumando. Depois eu só retoquei o blush, porque eu acho que o olho preto tira um pouquinho da meio que saturação, a gente não fica tão corada. Apliquei máscara de cílios, porque eu não apliquei o cílio postiço, porque eu queria facilitar. Iluminador, o mesmo iluminador que eu usei no rosto, eu apliquei no cantinho interno, a sombra marrom escura fiz de esfumadinho na parte inferior dos olhos, com um pincel bem chatinho, pra dar uma marcação a mais e dar um acabamento bonito na maquiagem também. Com o olho tão pesado em cima, eu prefiro fazer esse acabamentinho. Caso tenha caído alguma coisa, dá uma varridinha, lembra de manter pó nesse teu pincel, porque aí, se você tiver que tirar alguma coisa, você tira com mais facilidade e evita que ele grude, tá? Mais uma vez, máscara de cílios, por quê? Porque piscar sem fazer vento não tem graça. Fiz várias camadas, porque nessa hora eu decidi mesmo que eu não ia aplicar o cílio postiço. Retoque no iluminador, tem que ter. E a maquiagem tá pronta. É isso, a mão preta ali, total realidade, né? O olho preto ficou bem lindo, eu amo, quase não uso, mas eu acho muito lindo. E é isso, se você gostou, curte pra mim, compartilha, beijo!